Muito boa tarde a todos os assistentes do nosso webinário Projeto de Estruturas após o cálculo de esforços, produtividade, qualidade e segurança com o software Trical. Vamos realizar hoje o primeiro de uma série de 4 webinários, 2 dedicados à parte de cálculo de estruturas, 2 dedicados à parte de orçamentação e controle de custos de obra, em que nos focámos em temas que nos têm sido solicitados pelos nossos colegas, pelos nossos clientes, e portanto agendámos assim 2 webinários. O primeiro hoje sobre a parte após o cálculo de esforços do Trical, nomeadamente toda a programação inerente ao dimensionamento de armaduras, à pormenorização de armaduras, aos relatórios e listagens e também à preparação de memória descritiva e justificativa. Embora o foco principal do webinário de hoje seja efetivamente a parte de gráficos e diagramas, análise, portanto, dos resultados após o cálculo de esforços, de uma forma rápida, verificação também de algumas listagens e de alguns relatórios de pormenor, nomeadamente a parte sísmica, a parte de fundações, verificar essas situações, e também como é que se processa todo o dimensionamento e pormenorização de armaduras dentro do Trical, e ver também toda a transparência desse procedimento, toda a informação que é possível obter sobre esses procedimentos. Vamos também pôr em evidência aquilo que é a mais-valia de ter, após o cálculo de esforços, um software que no mesmo processo, portanto, partindo do mesmo modelo, consegue levar até à pormenorização de armaduras o nosso projeto de estruturas. E, portanto, com isso vamos ganhar aquilo que referimos, a produtividade, vamos ganhar também qualidade a nível do projeto e também a segurança ao não ter processos de trabalho disruptivos e, portanto, trabalharmos sempre com o mesmo modelo, com toda a informação centralizada. Vamos ter também um segundo workshop da parte de cálculo de estruturas dentro de 2 semanas, relacionado mais com a parte de reabilitação de estruturas, que foi outro dos temas que nos foi solicitado pelos nossos utilizadores. Portanto, estes foram 2 webinários programados em função daquilo que nos foi, do feedback que nos foi chegando através dos nossos utilizadores, e espero que sejam então do vosso agrado os conteúdos que preparámos para estes 2 webinários. Ora bem, como eu referi, o workshop o webinário de hoje centra-se na parte pós-cálculo de esforços. Temos aqui uma pequena divisão do processo do projeto de estruturas, que identifica algumas fases, nomeadamente a concepção estrutural, definir que tipo de estrutura é que vamos implementar a estrutura sobre os projetos de arquitetura, a parte de modelação, a parte de carregamento da estrutura e também a parte de combinação de ações, a determinação dos esforços e também a parte de análise sísmica, que está englobada também nesta fase aqui colocada como cálculo de esforços. Depois toda a análise do comportamento da estrutura e dos resultados obtidos através da visualização de gráficos, diagramas e também das listagens e relatórios do próprio programa. O dimensionamento das armaduras, portanto, áreas de aço, digamos, e a pormenorização de armaduras, ou seja, a conversão, a passagem da parte de áreas de aço para a parte de pormenorização, de detalhamento das armaduras a serem colocadas em obra. Finalmente, também a possibilidade de ter a memória descritiva e justificativa relacionada com todas estas informações, quer sejam gráficos, quer sejam desenhos, quer sejam listagens e relatórios, e, portanto, ter o projeto completamente integrado desde a fase de concepção estrutural até à fase final da memória descritiva e justificativa. Como indicado no lançamento deste webinário, nós vamos dedicar-nos àquilo que é vamos dedicar-nos com maior detalhe àquilo que é a parte pós-cálculo de esforços. Nós vamos falar mais da parte de gráficos, diagramas, as possibilidades que o Trical tem nessa área, parte do processo de dimensionamento de armaduras, parte de pormenorização de armaduras, listagens de relatórios e memória descritiva e justificativa. No entanto, vamos fazer também uma pequena referência, através de uns slides, à parte da concepção estrutural, como é que o Trical aborda essa situação, como é que o Trical aborda a modelação, a introdução das ações e as combinações de ações e o cálculo de esforços no programa Trical. Começando por
definir um pouco aquilo que o Tricalc permite ao ser um programa de cálculo de estruturas integrado, com as capacidades que tem, quer de visualização de resultados, de interpretação de resultados, quer depois da preparação de desenhos de armaduras. Nós colocámos aqui uma frase que resume um pouco aquilo que nos permite o Tricalc. Permite-me ter mais tempo para pensar o projeto, modelar e visualizar de forma integrada todas as estruturas, seja aço, com betão, seja madeira, seja aquilo que for, interagir com a estrutura com as funções gráficas de visualização e, ao ser um modelo integrado, verificar como é que os elementos interagem entre si, compreender o comportamento, as funções de deformadas, de análise de deformadas, os gráficos de isovalores permitem-nos também compreender bastante bem o comportamento da estrutura, a sua análise com funções bastante potentes de análise de resultados, inclusive análise gráfica com o rato pousando em cima de qualquer nó, de qualquer barra, permite-nos logo obter os deslocamentos e os esforços nesses elementos. E, portanto, como todo este cálculo é integrado e tem todas estas capacidades de controle, de visualização daquilo que é o nosso cálculo, nós vamos obter, trabalhar sempre com a máxima segurança dentro do nosso projeto. São estas as vantagens que aportam qualidade e produtividade para os projetos. Temos aqui um pequeno gráfico que divide, se calhar, também um pouco os processos de trabalho. Falámos há pouco das fases, aqui vamos falar dos processos de trabalho. Quando nós trabalhávamos com um programa de cálculo de esforços, fazíamos a modelação estrutural, 2D ou 3D, conforme o software. Tínhamos um cálculo de esforços integrados, ou então por tipologias, por exemplo, um software para calcular só muros de cabo, um software para calcular só sapatas, ou então um software para calcular pórticos bidimensionais, tridimensionais, para calcular por planos horizontais e, portanto, sem fazer cálculo de esforços integrados, ou então com o cálculo de esforços integrados com uma matriz de rigidez única para toda a estrutura. E depois obtínhamos os nossos gráficos, os nossos resultados ao nível dos esforços da estrutura. Depois há um segundo processo de trabalho que já leva a situação de utilização de um programa de cálculo até à parte de dimensionamento de armaduras. E, portanto, além dos esforços e dos resultados que se obtinham com uma primeira ferramenta de análise, passou-se a ter também a possibilidade de trabalhar com um processo que ia até à parte de dimensionamento, portanto, determinação de áreas de aço para pilares, para vigas, para lajes, para as diferentes zonas das lajes, para as paredes resistentes, etc. E, portanto, o processo passava a ser um processo menos disruptivo, portanto, até pelo menos a quantificação das áreas de aço funcionava tudo de forma integrada. Hoje em dia, o Tricalc consegue fazer esse processo ser totalmente integrado até à fase de pormenorização de armaduras em barras, pormenorização inclusive em 2D e em 3D, e passa a entrar numa zona de trabalho, num processo de trabalho que engloba já comprovações de armaduras em termos daquilo que são as disposições regulamentares, ou seja, áreas de aço mínimas, áreas de aço máximas, as disposições dos varões, o espaçamento entre si, máximos e mínimos, verificações de aderência de varões, verificações de flecha, comprovações regulamentares, por exemplo, ao nível do Eurocódigo 8, de como é que deve ser disposta a armadura, de onde é que são também a análise das zonas de dissipação e o seu dimensionamento específico. Portanto, passa a entrar em todo um novo algoritmo de trabalho que até há poucos anos atrás não se entrava a nível de programas de cálculo automático. Isto vem efetivamente permitir, por um lado, mais segurança na análise do projeto e vem permitir também termos uma situação de cumprimento automatizado, de garantia de cumprimento automatizado da maioria das exigências regulamentares logo dentro do software, logo dentro da ferramenta com que estamos a trabalhar. E, portanto, é digamos que nestes dois últimos passos que aqui estão, principalmente neste terceiro, que nos vamos centrar hoje ao longo do nosso webinar. No entanto, como referido, aqui está a situação inicial de concepção estrutural. O Tricalc possui hoje em dia ferramentas que permitem a definição da concepção estrutural a partir de DXFs 3D. Portanto, eu posso
no AutoCAD desenhar um DXF 3D, trazer para o Tricalc a concepção estrutural está definida no AutoCAD e, portanto, o Tricalc conhece essas barras e permite depois, a partir daí, definir apoios, secções, carregamentos e fazer a modelação estrutural. Podemos trabalhar também com uma concepção estrutural realizada em programas que exportem para IFC, ou seja, modelos BIM, Archicad, Revit, etc. E, portanto, esses modelos BIM são reconhecidos pelo Tricalc, convertidos em modelo estrutural, feito o seu dimensionamento, detalhamento de armaduras e devolvida essa informação também no formato IFC a esses programas de modelação BIM referidos. E também a possibilidade de fazer a concepção estrutural e a implementação dessa concepção estrutural sobre plantas de arquitetura em DWG e também incluir nesse trabalho de implementação da estrutura, se tivermos necessidade disso, alçados, pórticos, cortes, aquilo que necessitarmos para podermos fazer a implementação da estrutura. Depois de implementada a estrutura, falamos, evidentemente, daquilo que é a capacidade de modelação do software. Neste caso, o Tricalc incorpora uma filosofia de modelação tridimensional de todo o edifício a construir num único modelo. Okay? Desde o início que temos seguido sempre esta filosofia de modelação, de trabalho, um único modelo estrutural onde tudo se calcula de forma integrada. Aliás, é essa a filosofia que mais agora está conhecida também dentro do BIM, trabalhar com um modelo único onde toda a informação está centralizada. E, portanto, procuramos construir uma maquete digital do edifício a construir o mais fiel possível, integrando num único modelo todas as tipologias estruturais e todos os modelos. Portanto, seja paredes resistentes, seja sapatas, seja maciço de encabeçamento com estacas, seja perfis metálicos, seja perfis de madeira, seja paredes de contenção periférica, como está aqui numa das imagens. Todas estas tipologias estruturais fazem parte de um único cálculo, de um único modelo estrutural, onde tudo é calculado de forma integrada. Isto garante, evidentemente, uma maior fiabilidade para com o projeto final, garante também uma maior segurança na análise, uma vez que o edifício está a ser analisado de forma integrada, tal e qual como ele vai trabalhar a posteriori. De referir que a modelação das estruturas no Tricalc já é realizada por elementos finitos e, portanto, essa é uma das particularidades também que foi acrescentada ao programa nos últimos anos. Aqui está mais uma referência à capacidade de modelação, então aço, alumínio, madeira, pedra, todos os materiais no único modelo, paredes moldadas, estacas, sapatas, ensolamentos, ligações metálicas, a lista que segue por aí fora. Nós temos possivelmente o maior número de tipologias possíveis de integrar num único modelo. Portanto, sem ser programas separados à parte, mas sim integrados, e estão aqui a descrição de alguns dessas tipologias que são possíveis de integrar nos modelos. E, portanto, isso dá uma grande capacidade de modelação ao programa para fazer, por exemplo, temos aqui outro exemplo de alvenarias estruturais, análise de alvenarias estruturais e estruturas com as tipologias mais diversas, com as geometrias mais diversas. Também relativamente às ações possíveis de utilizar no programa. Portanto, nós temos a possibilidade de utilizar mais de 25 tipos de cargas no programa. E, portanto, podemos introduzir ações permanentes, cargas permanentes, 4 hipóteses de ação de sobrecarga, 10 hipóteses de ações móveis, 5 hipóteses para o cálculo do sismo, portanto, o sismo nas duas direções, 4 sentidos e, portanto, mais o sismo vertical, 5 hipóteses. Ações acidentais, ações de neve, ações de temperatura, podemos fazer análise, por exemplo, de temperatura em lajes, paredes, barras, etc. E, portanto, analisar um edifício sem a necessidade de criar juntas de dilatação. Além disso, ainda a análise ao sismo, com uma análise por superposição modal espectral, com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, e depois com informação diversa, desde os espectros de cálculo, o espectro elástico, os espectros de cálculo, identificação dos centros de massa e centros de rigidez ao nível dos pisos, os drifts, os deslocamentos relativos, controle dos deslocamentos relativos dos pisos, enfim, todo esse a nível de análise de ações é possível de utilizar no Tricalc. Referir ainda a análise ao fogo, inclusive com o dimensionamento de isolantes, é outra possibilidade de introdução de ações sobre a estrutura. E referir também que temos a possibilidade de trabalhar com combinações de ações
que podem ser combinações automatizadas em função do regulamento ou podem ser combinações de ações explícitas, ou seja, definidas pelo próprio utilizador de acordo com aquilo que necessite para o seu projeto. Depois do carregamento, então, o cálculo de esforços, tem cálculo nesse aspecto, portanto, referimos aqui já o cálculo com matriz de rigidez tridimensional única para a modulação de toda a estrutura de forma integrada, a análise sísmica por superposição modal espectral, com a combinação quadrática completa dos modos de vibração, para garantir a independência dos modos de vibração, não estarmos sujeitos a esta verificação, a análise de esforços através de gráficos, sejam gráficos de esforços em pórticos, em lajes, conjunto pórtico-laje, tudo aquilo que nós necessitemos de analisar, podemos colocar no ecrã geometricamente e pedir os respectivos gráficos de deslocamentos, de esforços, etc. E aqui uma chamada de atenção para a análise de segunda ordem P-delta iterativa, que nos permite, principalmente no caso das estruturas metálicas, mas também nos casos das estruturas de betão sujeitas ao sismo, de acordo com o Eurocódigo 8, realizar uma análise que, baseada num cálculo de primeira ordem, permite, com a estrutura deformada para cada uma das combinações realizadas, voltar a fazer o carregamento da estrutura e analisar os deslocamentos e as rotações ao nível dos nós, os deslocamentos, neste caso o mais importante, e verificar se esses deslocamentos ainda são maiores do que o critério de paragem que eu defini e, se forem, voltar a colocar a estrutura numa nova deformada, voltar a carregar e iterativamente fazer assim até a estrutura estabilizar. Portanto, vamos ter uma análise muito mais segura, com uma segurança muito maior, e além disso, os regulamentos, ao reconhecerem que nós fazemos uma análise mais segura, nomeadamente ao nível do EC3, por exemplo, permite-nos que na comprovação da encurvadura de perfis metálicos nós possamos realizar uma comprovação e curvadura por nós fixos, em vez de ser por nós móveis, e com isso conseguirmos estruturas mais esbeltas e poupanças de materiais. Portanto, segurança e poupança, neste caso, devido ao maior grau de precisão do método de análise que estamos a utilizar. E entramos então agora naquilo que é mais específico do dia de hoje, os gráficos e diagramas de esforço e depois todo o processo de dimensionamento. Ora, nós quando terminamos então a análise, o cálculo de esforços da nossa estrutura, nós temos uma série de informação, uma quantidade gigantesca de dados, de informação, que está ao nosso dispor para nós percebermos como funciona a estrutura, como está modelada a estrutura. Nós temos aqui alguns exemplos, temos aqui uma estrutura bastante simples, aqui modelada, temos aqui o efeito da cobertura não ter pilares no meio, portanto o efeito de abertura da cobertura para as laterais, nota-se melhor aqui, e reparem como as perspectivas garantem que nós conseguimos perceber melhor o comportamento da estrutura. Eu ali não tenho essa percepção, aqui consigo, utilizando uma outra perspectiva, ter efetivamente a percepção do comportamento daquela zona. E depois aqui também perceber as zonas onde os esforços são de compressão e onde são de tração, nomeadamente a vermelho os esforços de compressão, a azul os esforços de tração ao longo da modulação da nossa estrutura. De referir também que Tricalc tem esta potencialidade, que é a potencialidade de analisar o comportamento da estrutura ou qualquer outra situação com multijanelas e, portanto, podemos ter várias janelas em simultâneo no ecrã. Aqui temos um outro exemplo interessante do comportamento de uma estrutura metálica em cima de uma estrutura de betão armado, em que os pilares da estrutura metálica, os pilares centrais, caíam em cima de pilares de betão, por baixo. Os pilares do lado direito iam cair sensivelmente a meio de uma viga e os pilares do lado esquerdo caíam sensivelmente a meio de uma laje, que não tinha, portanto, aqui vigas e, portanto, a meio da laje. E reparem como a visualização gráfica muitas vezes nos permite perceber logo o comportamento da estrutura e nós percebemos claramente que aqui temos os deslocamentos maiores, assinalados ali na zona a verde, mas ainda percebemos que o pilar central da zona que tem uma laje à altura intermédia é aquele que tem um deslocamento maior e, portanto, conseguimos visualizar, perceber isso tudo no único gráfico e perceber o funcionamento de todo o piso. Portanto, estas funções de análise de toda a informação, ou seja, acaba por ser quase a preparação visual para nós percebermos melhor toda a informação que está inerente aos deslocamentos de todos estes nós e aos esforços de todos estes nós, aparece-nos condensada numa única imagem para nós percebermos melhor o comportamento da estrutura. E, portanto, tínhamos logo ali a informação de 1,5 cm de deslocamento vertical ali
nó. Vamos então agora falar em concreto naquilo que é o programa trical, e mostrarmos então como seria trabalhar após o cálculo de esforços com o programa trical para reconhecer o funcionamento da estrutura. Esta foi uma estrutura que estivemos a preparar hoje de manhã, portanto, é uma estrutura que eu não conheço particularmente bem, tivemos a modelá-la de propósito para utilizar aqui no webinar e, portanto, como eu também não a conheço muito bem, vou agora estudá-la juntamente com vocês, quer a nível do seu comportamento, quer a nível de detalhamentos de armaduras, resultados de armaduras, dimensionamento, preparação, etc. Portanto, vamos fazer em simultâneo esse estudo da estrutura. Ora bem, normalmente o que nós temos como primeiras funções de abordagem ao comportamento da estrutura é pedirmos para visualizar, em primeiro lugar, plano a plano, piso a piso, aquilo que é o comportamento desse piso. E para esse efeito nós temos a função de gráficos de isovalores, okay, que nos permitem rapidamente obter os deslocamentos em qualquer um dos eixos, x, y ou z. Também era possível obter as rotações. Pedir para representar esse gráfico por hipótese de carga ou para a envolvente das combinações. Indicar se queremos para o valor mais positivo, para o valor mais negativo, neste caso eu vou querer o deslocamento negativo para baixo, e para que estado de limite último, estado de limite de utilização e se quer majorar ou não as hipóteses. E portanto, quando eu peço um gráfico deste tipo, o que nós vamos ter é aquilo que vimos no nosso slide, vamos ter aqui informação específica do comportamento deste piso. E eu consigo visualizar que o deslocamento máximo que eu tenho neste piso é de 0,216 centímetros, isto é deslocamento instantâneo, e que são nas zonas representadas aqui a azul escuro no nosso gráfico, no nosso ecrã. Consigo também perceber algumas outras situações, portanto as zonas que têm menores deslocamentos, que são esta zona aqui, que tem um pilar com uma maior inércia que está perto de um outro pilar, portanto há aqui zonas a vermelho. Consigo perceber que existe na zona dos elevadores um deslocamento vertical que não existe nestes pilares e, portanto, isto chamar-me a atenção para algo neste projeto, ok? E, portanto, eu iria ter que, já agora, pensar no que é que se passaria, por exemplo, ao nível das fundações. E então, o que eu vou ter é, efetivamente, que eu tenho atribuídos apoios encastrados a todos os pilares que aqui estão e depois, na modelação da minha estrutura, utilizei aqui uma laje de fundação para modelar a sapata, a fundação da caixa de elevadores. E a mola que eu utilizei permite deslocamentos verticais que não estão permitidos nos pilares. E esses deslocamentos verticais são da ordem de grandeza daquela que nós temos estado a ver, cerca de 0,08, 0,09, daquilo que vimos no piso superior. E, portanto, é devido exatamente a essa laje de fundação que aqui não encontramos zonas a vermelho, que seria o deslocamento nulo lá em baixo, tal e qual como encontramos nos pilares. E, portanto, isso é possível detectar estas incoerências olhando para estes gráficos e tendo acesso a estes gráficos. De referir ainda que, se eu quisesse a qualquer momento saber o deslocamento exato em qualquer um dos nós da minha estrutura, eu poderia pedir aqui para desenhar, por exemplo, se eu quisesse a modelação da estrutura, a modelação por elementos finitos da estrutura, essa informação iria aparecer aqui, e eu poderia agora, dentro dessa modelação da estrutura, colocar o cursor do rato em qualquer nó e obter exatamente o deslocamento desse nó. Por exemplo, temos aqui um deslocamento de 0,209 centímetros, portanto 0,2 centímetros. Se eu quisesse saber o deslocamento na extremidade aqui desta consola, se colocar ali, portanto tenho ali 0,214. E, portanto, esta é mais uma forma interativa que nós temos de, hoje em dia, verificar rapidamente quer deslocamentos, quer esforços. Por exemplo, usar em cima de uma barra vão aparecer aqui os esforços. Por exemplo, o esforço axial deste pilar neste troço é de 765,4 kN. E, portanto, esta análise interativa que o Tricalc nos permite poupa-nos todo aquele cruzamento de informação que era
ter que ver o número da barra, ter que ir pedir uma listagem, aparecer uma listagem numa janela, procurar nessa janela o número da barra e só então localizar os esforços e se calhar já não lembrava de qual era o posicionamento da barra no global da estrutura. Hoje em dia nós estamos a analisar a estrutura e temos a possibilidade de, em qualquer perspectiva, procurar a informação que queremos e, portanto, isso dá-nos uma grande produtividade em termos de analisar os resultados, portanto, na fase já pós-cálculo de esforços. Também era possível obtermos outros tipos de informação. Por exemplo, uma informação mais tradicional, eu poderia pedir aqui para visualizar um determinado pórtico, o pórtico número 1, ou vamos procurar ter um pórtico na outra direção, um pórtico maior, pórtico número 5, vou aqui rebater esse pórtico e podemos pedir o próprio gráfico de deslocamentos da estrutura, ok? E portanto pedir aqui um gráfico. Tenho aqui a informação dos deslocamentos. Como a deformada não é muito significativa, eu vou pedir aqui nas escalas, posso pedir nas escalas para aumentar a representação da deformada e assim perceber um pouco melhor o comportamento da estrutura. E cá está, para a envolvente eu tenho este comportamento de estrutura que aqui está indicado. Se eu quisesse, poderia filtrar este gráfico de deslocamentos por hipóteses de carga, em vez de ser para a envolvente, indicando, por exemplo, se fosse cargas permanentes, quais os deslocamentos relativos às cargas permanentes e, portanto, aqui o valor já é bastante menor e, portanto, teria que aumentar novamente a escala de representação para se poder visualizar. De qualquer modo, tenho ali 0,13,8 é o valor dos deslocamentos. Esta verificação destes gráficos dos deslocamentos, já agora vamos aqui pedir outra vez a visualização do gráfico para a envolvente. Pode ser feito em qualquer perspectiva, portanto nós tínhamos ali a visualização do plano rebatido, mas eu posso ver a visualização do plano em 3D e verificar também o deslocamento perpendicular ao plano que há pouco estava rebatido. Okay? Outros tipos de informação que nós conseguimos rapidamente com os gráficos obter é também a informação dos próprios gráficos de momentos fletores, esforços axiais, etc. Por exemplo, o andamento do gráfico de momentos fletores. Okay? E, portanto, vamos aqui colocar a visualização desse gráfico de momentos fletores. Se quisermos, podemos desativar a renderização e ficar até com um gráfico de momentos fletores que tem uma leitura mais facilitada. Okay? Mais uma vez, estes gráficos podem ser pedidos para a envolvente ou por hipóteses de ação. Okay? Portanto, se eu quisesse fazer aqui o pedido também dos valores máximos e dos valores extremos nas barras, e se fosse pedir, por exemplo, os gráficos só para as cargas permanentes, okay, poderia vir aqui a resultados, gráficos, pedir os momentos fletores em Z e ter aqui a representação, efetivamente, dos próprios valores dos gráficos neste pórtico. Podia também recorrer a outros gráficos de esforços axiais e, portanto, verificar que está tudo dentro daquilo que é normal num cálculo. Os esforços axiais vão aumentando, de cima para baixo, em função das áreas de influência dos pilares e, portanto, ter a garantia de que o gráfico não apresenta nada de extraordinário. E podíamos fazer isto para toda a estrutura em simultâneo, se quiséssemos. É claro que a informação ficará um pouco confusa, mas tínhamos aqui informação do andamento dos gráficos de esforços axiais, que também podia ser pedido plano a plano. Okay? Cá está a cota 900, na cota 300 temos já esforços axiais maiores. Okay? E conseguimos perceber que este pilar que aqui está será possivelmente um dos que tem maior esforço axial. Okay? Também tínhamos, se fizéssemos o zoom, evidentemente cá os valores representados. Okay? Outra informação interessante é a informação dos centros de massa e dos centros de rigidez para a análise sísmica. Portanto, eu posso vir aqui a resultados gráficos e pedir sempre para visualizar o centro de massa e o centro de rigidez. Aparecem ali duas bolas a azul. Certamente que aquele será o centro de rigidez e este o centro de massa, ok? Mas já agora vou aqui rebater, vou pedir para fazer aqui um zoom
e vamos pedir outra vez, novamente, o centro de massa e o centro de rigidez. Aqui está o centro de massa com as suas coordenadas e ali o centro de rigidez com as suas coordenadas. Okay? Reparem que esta estrutura tem a particularidade de não ter excentricidades numa direção e ter uma excentricidade de cerca de 2,5 metros na outra direção. Okay? Portanto, haverá torção essencialmente neste sentido. Se nós quiséssemos, podíamos também pedir aqui os esforços devido à ação do sismo e verificar como é que era distribuída a ação do sismo sobre cada um dos pilares. Era ainda possível obter outra informação gráfica sobre o sismo que tem a ver com a animação sísmica da estrutura, o comportamento da estrutura a nível do sismo, em que eu posso ter a visualização dos 30 modos de vibração, se assim quiser, e podemos então pedir, por exemplo, uma escala um bocadinho exagerada para visualizar o comportamento sísmico da estrutura que aqui está. E, portanto, cá está a tal torção que eu disse em função da excentricidade que tínhamos e o comportamento sísmico da estrutura. Este comportamento é aplicado, é mostrado para o tipo de visualização que nós tivermos, ARAM ou renderizada, e para aquilo que estivermos no ecrã. Se eu tiver o edifício todo no ecrã, nesta perspectiva, será nesta perspectiva que irá ser gerado aquele gráfico, aquela animação do comportamento sísmico da estrutura. Okay? E, portanto, aqui temos, em escala exageradíssima, evidentemente, não é? O comportamento sísmico da estrutura, os pilares de canto a sofrerem um pouco devido à torção. Okay? E, portanto, cá está a torção, como vimos há pouco, bem notória neste gráfico. Evidentemente que os gráficos ajudam-nos logo a interagir com a estrutura, a perceber o comportamento da estrutura, mas existe também, por vezes, a necessidade de termos informação mais detalhada sobre aquilo que estamos a analisar. E nesse aspecto entram então as listagens e os relatórios do programa, neste caso do programa Tricalc. E, portanto, nós aqui também tentamos fornecer o máximo de informação ao nível das listagens e dos relatórios para que o projetista tenha acesso a todos os dados do cálculo e, portanto, o mais transparente possível seja a informação e o cálculo para ele. Por exemplo, no caso do sismo, se nós pedirmos o relatório do sismo, nós podemos escolher o nível de detalhe que queremos para esse relatório. Portanto, se queremos lá colocar a lista de períodos e frequências, se queremos colocar os espectros elásticos, espectros de cálculo, se queremos colocar os drifts, os deslocamentos modais relativos e, inclusive, indicar aqui qual o valor a comprovar nesses deslocamentos modais relativos. E, portanto, quando se pede um relatório deste tipo, vai-nos sair o relatório no formato PDF ou no formato DocX, ok? E, portanto, aqui está, relatório de sismo. As opções que nós utilizamos para o cálculo sísmico, a aceleração sísmica de referência, a aceleração sísmica de cálculo, o coeficiente de comportamento que foi determinado, o tipo de espectro, as classes de importância, a natureza do terreno, a ductilidade assumida para o nosso projeto, uma ductilidade média, se a estrutura é regular em planta e em alçada, a cota do solo, a utilização da consideração da ação sísmica vertical, toda a informação relativa às opções. E depois os períodos e as frequências próprias, indicados aqui nos modos de vibração, em que nós no 30º modo de vibração temos já 95% e 96% das massas horizontais do nosso projeto mobilizadas. Temos depois também os espectros elásticos determinados para as três direções, X, Y e Z, Y na vertical, e depois temos os espectros de cálculo, ou seja, aplicando o coeficiente de comportamento, também aqui os espectros de cálculo. Depois temos os deslocamentos modais relativos e, portanto, temos informação, em primeiro lugar, dos centros de massa de cada piso, centros e massas de cada piso. Portanto, cá está o centro de massa, cá está o centro de rigidez e cá está a massa sísmica de cada piso. E a cota 1400, que só tem o prolongamento da caixa de elevadores, tem, evidentemente, uma ação sísmica muito menor. E, portanto, depois a massa sísmica total também do edifício aqui listado. O transverso sísmico por cada piso é também possível obter aqui nas duas direções, em vez de X para a hipótese de ação do sismo 5 e hipótese 6, perpendicularmente.
Também a indicação do que é absorvido pelos pilares e do que é absorvido pelas paredes, também uma das necessidades que o Eurocódigo 8 nos impõe, às vezes, para a determinação do tipo de estruturas. E, portanto, neste caso, à cota 1200, nós temos que 48% da ação sísmica para a hipótese 5 do sismo foram absorvidas pelas paredes e 51% foram absorvidos pelos pilares. Temos também a informação que na outra direção foi 14% da ação sísmica absorvida pelas paredes e 85% pelos pilares. Acima da cota do último piso, portanto, onde só temos parede resistente, e temos 100% absorvido pelas paredes, uma vez que não há lá pilares, só existem as paredes resistentes da caixa do elevador. Depois o cortante basal do sismo, aqui representado também, se massa sísmica, cortante basal e a percentagem, entre ambos. E os drifts, portanto, o deslocamento relativo de cada piso para cada um dos modos de vibração e depois para a envolvente, primeira ordem, para a envolvente, segunda ordem, e se cumpre ou não o critério que nós impusemos. Portanto, aqui vamos estudar então os drifts e ver se estão a cumprir ou não. Okay? De referir que há aqui certas informações que não são necessárias. Por exemplo, ao realizarmos a combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, está garantida a independência não é necessária a verificação da independência dos modos de vibração, portanto temos essa situação ultrapassada, não é necessário. Temos ali na listagem as massas participantes para cada modo de vibração, e, portanto, a massa acumulada também, passamos os 90%, portanto, dentro daquilo que o Eurocódigo 8 pede. Também tínhamos aqui nas opções de dimensionamento do sismo, se fôssemos aqui a ações, definir as opções do sismo, tínhamos aqui já a indicação de como é que queríamos fazer a combinação da ação horizontal do sismo, portanto, quando o sismo atua numa direção, quanto é que se considera do sismo a atuar noutra direção. O Eurocódigo 8 permite os 30% e os 100%, e, portanto, está aqui a regra dos 30% para poder ser aplicada na estrutura. Também a consideração das excentricidades acidentais ou das massas rotacionais é feita também de forma automática, tendo em consideração aquilo que está modelado no nosso edifício. E, portanto, como já viram, nós conseguimos rapidamente perceber, através dos gráficos, o comportamento global da estrutura, ter a noção dos deslocamentos todos ao nível das lajes, ter a noção dos deslocamentos ao nível dos pilares, verificar o andamento dos gráficos de momentos coletores e dos gráficos de esforços axiais, verificar os centros de massa, os centros de rigidez, verificar o comportamento também ao sismo da estrutura e obter o relatório ao sismo da estrutura. Também se podiam obter outros relatórios, já agora só para não ficarmos pelo do sismo. Por exemplo, se eu pedisse aqui o relatório de sapatas e maciços, ele iria gerar esse relatório de sapatas. Neste caso não há maciços em encabeçamento. Se houvesse maciços de encabeçamento com estacas, ele iria dar também o relatório dos maciços e das estacas. E, portanto, é outro tipo de relatório, outro tipo de informação que o tricálculo permite obter após o cálculo de esforços. Portanto, aqui está esse relatório. Vamos aqui puxar um pouco para baixo a visualização. Começa por um pequeno corte, um pequeno exemplo da sapata em si. Depois, o tipo de sapata foi calculada como rígida, o baricentro da base da sapata, o eixo Y, XP e ZP, em que sentido é que se desenvolve, o peso próprio da sapata, a tensão admissível que foi definida nas opções de cálculo, e depois a força horizontal sobre a sapata, Fx e Fz, 16.33 e 4.80, a força vertical, incluindo o peso próprio da sapata, a excentricidade relativamente ao baricentro da sapata num e noutra direção, a redução da excentricidade entre as vigas e as sapatas, a excentricidade final relativamente ao baricentro, a zona da sapata em que se encontra a reação, a área de sapata equivalente, neste caso é a totalidade, 100%, a tensão sobre o terreno passa a ser de 0,284, 0,300 era o que ali estava, portanto temos como prova esta sapata. Depois ainda temos extração, ações verticais para cima, comprovação que não foi realizada, derrubamento também não foi ativado nas opções e portanto não está aqui, uma vez que havia vigas de equilíbrio, vigas de travamento nas duas direções, deslizamento também não foi realizado, e temos então aqui também a comprovação estrutural da fundação, portanto já a parte de dimensionamento de armaduras
com o aumento do fator atuante, a área de armadura existente, a área de armadura que era necessária em relação entre as duas, 89% de aproveitamento. A área de armadura por quantia mínima, lá está, aqui já entrarmos na parte de dimensionamento de armaduras, ok? A cumprirmos com exigências de dimensionamento de armadura, exigências regulamentares, não só estruturais, não só de esforços, mas também ao nível daquilo que são exigências do regulamento e, portanto, com isso, a tal situação que eu vos referi de comprovação automatizada de exigências regulamentares, transverso atuante, transverso resistente, a relação entre os dois, e depois as armaduras inferiores também, e se encontrar algum erro ou não. E depois, para as sapatas, o mesmo tipo de informação. Okay? Esta imagem tem aqui aparecido, vou explicar um pouco esta imagem para podermos depois avançar relativamente a esta situação. Isto também tem a ver com, ao fim acaba por ter a ver com o dimensionamento, e nós vamos aparecer essa opção mais à frente, que é quando nós fazemos um dimensionamento por capacity design, como o Eurocódigo 8 implementa na sua estrutura, nós idealizamos rótulas plásticas, portanto zonas de dissipação de energia, normalmente nas vigas, que é a zona mais desfavorável, uma vez que nos pilares poderia significar o colapso da estrutura, e para garantir que essas rótulas plásticas vão criar-se efetivamente nas vigas e não nos pilares, normalmente pede-se que a soma dos momentos resistentes em cada nó seja superior, a soma dos momentos resistentes nos pilares seja superior à das vigas, ou seja, quando se estiver instalado um determinado momento naquele nó, o primeiro elemento a dissipar a energia, o primeiro elemento a plastificar é a viga e não o pilar. E, portanto, exige-se que os pilares tenham 30%, por exemplo, de capacidade de soma de momentos resistentes superior à soma dos momentos resistentes das vigas. Ora, esta é outra implementação que o Trigal também tem, que é, basicamente, isto é a filosofia do pilar forte, viga fraca. Nós ouvimos falar muitas vezes, aqui concretizada a nível regulamentar. E, portanto, o Trigal tem a possibilidade de ativarmos esta opção e ele vai verificar se isso, nó a nó, se comprova efetivamente. Fazendo isto manualmente seria uma tarefa bastante dispendiosa em termos de tempo. Aqui, isso é feito de forma automática pelo próprio software, comprovação de que a soma dos momentos resistentes dos pilares é sempre superior em 30% à soma dos momentos resistentes das vigas, para garantir efetivamente que as zonas de rótulas plásticas, as zonas dissipativas, são nas vigas. E depois ele vai dar também especial atenção a estas zonas dissipativas, tal e qual como o Eurocódigo 8 impõe no regulamento, chamadas zonas críticas, e também a armadura transversal nestas zonas, também de acordo com aquilo que é definido no Eurocódigo 8. Mas iremos ver mais à frente. Aqui, só para perceberem esta imagem, portanto, os 30% têm a ver com criar na estrutura zonas de dissipação nas vigas e não nos pilares, que vamos preferencialmente querer no nosso projeto. Ora bem, a nível de gráficos, eu penso que nós tínhamos aqui a possibilidade de ver todos os esforços, as formadas da estrutura, hipótese de carga, hipótese de carga, combinação. O sismo, já vimos aqui as animações, podíamos ver também os modos de vibração a 1, os centros de massa e centro de rigidez também já vimos, podíamos ver as tensões na laje de fundação também se quiséssemos, e os gráficos de isovalores permitem-nos obter as tensões do terreno, as tensões dos elementos finitos, portanto das lajes, das paredes, etc. E também podíamos ter gráficos de percentagens de armaduras em lajes, em paredes resistentes, etc. Portanto, podíamos chegar aqui e dizermos que queríamos ver a área de armadura na face superior, a área de armadura na face inferior, etc. Portanto, podíamos ter também esse tipo de gráficos. De referir só, para terminar esta situação, este tema dos gráficos, que nós podíamos estar a trabalhar com a composição de vários planos de trabalho. Portanto, eu posso estar a visualizar em simultâneo qualquer plano horizontal, com qualquer plano inclinado, com qualquer pórtico que eu queira, e, portanto, posso inclusive estudar a interação destes três elementos entre si, por exemplo, ao nível do próprio gráfico de deslocamentos. Okay? E, portanto, teria que exagerar aqui um bocadinho as escalas, uma vez que só tenho as cargas permanentes definidas. Vamos aqui meter 900, por exemplo, e termos aqui a visualização, então, da deformada da estrutura. Como eu referi, também pode-se visualizar a estrutura
em modelo arame, e se eu quiser, inclusive sem desenhar os deslocamentos e a estrutura. Vamos aqui pedir esta situação, assim, resultados gráficos dos deslocamentos. E portanto aqui tínhamos o andamento de formato. Okay? Podemos procurar as perspectivas que quiséssemos, podemos rodar a estrutura, portanto podemos ter qualquer plano visível no ecrã e podemos colocar em qualquer perspectiva que queiramos. Ora, voltando então aos nossos slides de hoje, gráficos e diagramas estão aqui explicados. Vamos estudar agora um pouco melhor a questão do dimensionamento e pormenorização de armaduras. Ora bem, o Tricalc realiza o dimensionamento de armaduras e a pormenorização de armaduras com base em algoritmos próprios que assentam em opções gerais e opções particulares para todos os elementos da nossa estrutura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu venho aqui às opções de cálculo, para todas as barras eu posso ter opções gerais de dimensionamento, já vamos ver com pormenor, ou posso ter opções particulares, por exemplo, para as vigas do contorno exterior, umas opções, para as vigas do interior, outras opções de dimensionamento de armaduras, para vigas com vãos grandes, umas opções de dimensionamento, para vigas com vãos pequenos, outras opções de dimensionamento. Portanto, eu posso adaptar as opções de dimensionamento das armaduras aos elementos que tenho na estrutura. Que opções são essas? Portanto, são as armaduras que nós queremos colocar nas vigas, nomeadamente a armadura de montagem e a armadura de reforços que vai ser necessário colocar nas vigas. Se é as armaduras de montagem, portanto os 4 varões obrigatórios, a armadura superior e inferior vão ser consideradas resistentes, normalmente sim. E se eu permito a colocação de 2 camadas de varões no meu dimensionamento. Vou deixar aqui a opção que estava por defeito, que é sim. Depois temos aqui nos reforços reduzir a amarração, não vou querer essa situação. Fator de cálculo para vigas à face do pilar, não, vou calcular a eixo como manda o regulamento. E esta sim poderá ser interessante, que é colocar os reforços a meio vão da viga. E portanto em obra facilita porque sabemos sempre que os reforços são para colocar a meio vão das vigas. E portanto o que esta opção fará é que o comprimento do varão seja prolongado, de modo a que ele fique simétrico em relação ao vão. Isto para a armadura inferior, evidentemente. Depois tenho aqui opções para alterar aquilo que é regulamentar, portanto a quantia longitudinal máxima superior e inferior de armaduras, quer geométrica, quer mecânica, poderia ser modificada aqui. Se nós não ativarmos, ele vai cumprir com aquilo que está no regulamento que nós selecionarmos. Okay? Portanto, se for o Eurocódigo, irá cumprir com o Eurocódigo, se for o REBAP, com o REBAP, se for o ACI, com o ACI, se for a norma brasileira, com a norma brasileira. Portanto, ele irá fazer um dimensionamento já tendo em conta estas exigências regulamentares. Também a armadura de alma, nós podemos colocar aqui opções particulares. Imaginemos que nós achamos que o regulamento não é restritivo o suficiente e queremos colocar armaduras de alma de 30 em 30 cm, posso colocar aqui exatamente essa opção. Depois temos também, na parte de dimensionamento dos pilares, a possibilidade de definir os diâmetros mínimos e máximos de armaduras que eu quero utilizar. Depois tenho aqui uma série de opções para personalizar a forma como esse dimensionamento é feito. Aliás, como essa pormenorização, como essa colocação de varões é feita. Ora bem, estou a indicar aqui ao programa que posso ter diâmetros de 12 a 16 em pilares. E estou a dizer que só quero homogeneizar em altura. Ou seja, se ao nível de um nó, no esforço imediatamente antes do nó do piso e no esforço imediatamente após o nó do piso, quando se faz a emenda das armaduras de um piso para o outro, se verificar que a armadura é suficiente, não há nada a fazer. Mas se, por exemplo, imediatamente acima, porque passámos do varão de 16 para um varão de 12, não verifica, é possível o programa fazer automaticamente a homogeneização desses troços. Depois há aqui outras 3 opções que normalmente não se utilizam por questões económicas, mas poderão ter interesse por questões de execução em obra. Uma delas é utilizar o mínimo número de varões, ou seja, menos varões e diâmetros maiores nas secções dos pilares. Portanto, imaginem que em vez de colocarmos 6 varões de 12, iríamos colocar 4 de 12 ou 4 de 20. Okay? Não iríamos estar a acrescentar varões, iríamos colocar o mínimo número de varões exigido pelo regulamento.
Uma secção 30 por 30 seriam 4, uma secção 30 por 80 já seriam mais varões, mas nunca iríamos acrescentar varões para fazer o dimensionamento. Iríamos sim aumentar o diâmetro dos varões. Portanto, menos varões, mais facilidade de betonar, mas mais fácil de executar também em obra, mas por outro lado menos economia e possivelmente mais problemas de aderência de varões e também menor comportamento ao sismo com o espaçamento dos varões mais exagerado. 4 faces iguais significa que os varões, no mesmo número de varões e o diâmetro dos varões seria igual nas 4 faces. Ora, se nós estivermos em zonas sísmicas e com pilares alongados, do tipo 30 por 80, por exemplo, evidentemente que isso não tem interesse, uma vez que irá colocar-nos na face de menor inércia varões a mais do que aqueles que necessitamos. Trabalhar só com diâmetro, ou seja, não combinar, por exemplo, 4 varões de 16 no canto e colocar depois reforços de 12 intermédios entre esses varões de canto, iríamos trabalhar sempre com o diâmetro igual. Portanto, para trabalhar com mais economia, será sempre desativar estas 3 opções que aqui estão. Depois, a questão do máximo número de varões. Se nós não indicarmos aqui nada, o máximo número de varões vai ser limitado ou pela percentagem máxima de armadura ou pelos espaçamentos mínimos permitidos entre varões. No entanto, nós podemos dizer que queremos limitar a um determinado número os varões a utilizar numa face de um pilar. Neste caso, limitou-se a 8, okay? Incluindo os dos cantos, das montagens, portanto 6 reforços mais os 2 cantos, mas poderia-se limitar a 6, poderia-se limitar a 4, aquilo que nós quiséssemos. Nos pilares circulares, a mesma possibilidade, neste caso para o total dos varões. A mesma questão relativamente às quantias longitudinais máximas geométricas e mecânicas para os pilares, cumpre-se o que vem nos regulamentos, exceto se ativarmos aqui e indicarmos outro valor. Também no cumprimento das emendas nas esperas, podemos utilizar a norma, portanto isto nas esperas das chapatas para os pilares, podemos utilizar os valores calculados de acordo com a norma, ou então utilizar uma tabela criada por nós, em que aparece aqui o valor da norma, mas nós podemos editar e colocar aqui valores, por exemplo, arredondados assim, 40, 40, 48 passaria a ser 50, okay? 64 passaria a ser 65, okay? Podemos criar uma tabela baseada naquilo que foi o cálculo da norma. Também podíamos meter aqui os 50 diâmetros ou aquilo que nós quiséssemos ali. Relativamente aos estribos, também a indicação de que diâmetros de estribos é que eu quero utilizar. Portanto, estamos aqui a trabalhar com diâmetros de 8 até 10, já estamos a ir aos 10. Podemos limitar a 8 também, portanto só se utilizaria diâmetros de 8 mm. Estamos a limitar o espaçamento entre os estribos que não sejam menos do que 5 cm. Estamos a colocar que o espaçamento dos estribos não deve ser superior a 20 e o módulo, portanto, serão sempre espaçamentos múltiplos de 5. De referir que isto não se sobrepõe aos regulamentos. Portanto, se o regulamento exigir um espaçamento de 15, ele não vai colocar espaçamentos de 20, vai cumprir aquilo que vem nos regulamentos. Okay? Portanto, ele vai sempre comprovar de acordo com os regulamentos para nos deixar tranquilos relativamente a esse aspecto de dimensionamento, de espaçamentos, de pormenorização de armaduras de acordo com os regulamentos. Também a armadura de suspensão em vigas, o programa vai ter essa situação em consideração. Se a viga for dada ou indicada ao programa como sendo uma viga invertida, o programa vai colocar carga em suspensão e vai dimensionar os estribos para essa ação suspensa. Okay? Se for invertida só de um dos lados, podemos indicar aqui 50% ou um pouco mais. Se é totalmente invertida, colocamos a carga toda invertida e, portanto, dimensionamos os estribos para a totalidade da carga que chega às vigas. Depois aqui também a possibilidade de comprovar as flechas e de aumentar automaticamente a armadura para comprovar a flecha, ou seja, aumentar as armaduras para mudar a linha neutra da secção e tentar cumprir a flecha utilizando as armaduras. E, portanto, como é que se faz isso? Aumentando a armadura superior e inferior ou aumentar só a armadura superior em consolas e a inferior em vãos. Okay? Também 2 métodos de chegar a esse objetivo. Depois os recobrimentos, a fendilhação, a redistribuição de momentos seletores, também permitida no regulamento aqui, aproveitada nesta fase para os cálculos fortes,
okay? Para fazermos a distribuição dos momentos vetor e assim fazermos o dimensionamento com base nessa situação. Armar para um momento positivo mínimo, mesmo que ele não esteja lá ativado, uma opção de segurança, poderá estar ativada ou não. Comprovar a torção, comprovar a flexão lateral, permitir envolvimento de armaduras, ou seja, uma uniformização de armaduras após o cálculo, e aumentar a armadura para comprovar a fissuração. Este aumentar a armadura normalmente é, às vezes, até diminuir o diâmetro e aumentar o número de varões para cumprir a fissuração, para que as tensões aplicadas nos diâmetros, nos varões, como os varões são de menor diâmetro, são menores e, portanto, não tendem a fissurar o betão tão facilmente. Depois também comprovar a granulometria do betão para garantir uma betonagem em condições e a comprovação da torção também dos pilares aqui ativado. Reparem que só aqui, nesta caixa de diálogo, nós estamos a exigir o cumprimento de uma série de situações regulamentares pelo programa de forma totalmente automatizada. Tudo isto teria, num programa de cálculo de esforços, de ser garantido por nós no cálculo manual. Okay? Se conseguíssemos fazer todas estas comprovações, ter todas estas garantias, iríamos certamente consumir muito trabalho, quer a nível de dimensionamento, de obtenção de armaduras, quer depois a nível do detalhamento para cumprir, para nada falhar nesta situação. Além de que estávamos a falar de um processo disruptivo, ou seja, tínhamos o cálculo de esforços e depois estão aqui as áreas de aço, agora desenhem as armaduras com base nesta informação, portanto o processo era disruptivo, se houvesse alterações de projeto tinha que voltar-se a fazer este processo e, portanto, é um processo que tem os seus quês, tem os seus problemas de funcionamento. As comprovações de encurvadura, a comprovação ao sismo, de acordo com aquilo que foi feito, e cá está a tal situação de pedir que a soma dos momentos resistentes dos pilares seja superior à soma dos momentos resistentes das vigas em 30%, foi o valor que aqui se colocou. Mais uma situação para cumprir com aquilo que vem nos regulamentos, neste caso no Eurocódigo 8, para, já agora aqui no Eurocódigo 2 também comprovar a biela do nó em pilares do último piso. Okay? Mais uma comprovação adicional que se teria de fazer relativamente ao cálculo de esforços. Aqui essa situação está automatizada e, portanto, mais uma vez, produtividade e segurança que se consegue obter com essas situações. Ora, isto mostrei-vos só as opções, evidentemente, para cálculo de barras, pilares, vigas, diagonais, etc. Depois existem todas as outras opções para todos os outros elementos. Eu não vou ser muito exaustivo, teríamos aqui bastante tempo. Vou-vos mostrar só, por exemplo, a nível de fundações, de sapatas e de lajes maciças dos pisos, aquilo que temos como opções e de uma forma mais rápida. Ora bem, nós tínhamos então a possibilidade também de definir opções de cálculo, okay, para fundações, e cá está a possibilidade de escolher se queremos sapatas rígidas, flexíveis ou inclusive em massa. Cá está a possibilidade de definir os diâmetros das armaduras com que queremos trabalhar. Cá estão as comprovações ao deslizamento e ao derrubamento que nós poderíamos ativar e realizar a sua comprovação, considerando inclusive o impulso passivo como elemento estabilizante ali ao deslizamento. Coeficientes de majoração para ações estabilizadoras e estabilizadoras para o derrubamento, para torres de alta tensão, antenas, etc. Considerar o terreno lateral para calcular as fundações para o método Sulzberg, okay, para não dar assim sapatas gigantescas. Comprovar logo as esperas do pilar, portanto deixar logo as esperas do pilar calculadas. A forma das sapatas, inclusive a sapata piramidal, a tensão admissível do terreno, o coeficiente de segurança com o qual queremos calcular, e depois também nos lintéis o dimensionamento das armaduras que queremos ali representar. Portanto, também aqui nós podemos definir as opções de dimensionamento. Nas lajes maciças, a mesma situação. Portanto, nós temos a possibilidade de exigir ao programa que coloque uma armadura de base, por exemplo, fio de 10 afastado de 20, ou fio de 12 afastado de 20, aquilo que eu quisesse. Okay? E depois, se isto não for suficiente, colocar reforços com os diâmetros que eu entender e com o número de diâmetros limitado também por mim, inclusive se houver necessidade de estribos, dar a possibilidade ao programa de os colocar. Okay? Se houver capitéis, também dar a possibilidade de colocar armadura específica. A verificação do pulsamento é também feita automaticamente pelo programa, bem como o dimensionamento e a pormenorização da armadura, okay? E tem em consideração se existe aberturas perto, se estamos nos limites da laje, etc., que inviabilizem parte ou a totalidade do perímetro crítico. Portanto, tudo isso também está tido em consideração.
E, portanto, também aqui vamos ter um cumprimento de uma série de situações regulamentares, nomeadamente, a nível das lajes, a percentagem máxima e mínima de armadura, vamos ter também a questão dos espaçamentos, vamos ter a armadura de fissuração, vamos ter a comprovação, como vimos aqui, das armaduras do punçamento e dos capitéis. Portanto, todas essas situações são também feitas de forma automatizada dentro do programa e não à parte, quando se estava a trabalhar com software só de cálculo de esforços. E poderíamos ainda ver as opções de laje de fundação, das paredes resistentes, tudo isso. De referir que este trabalho é feito uma vez que depois, para o mesmo tipo de estruturas, as opções serão praticamente sempre iguais. E, portanto, este trabalho faz uma vez, fica guardado, e, portanto, quando nós abrirmos as próximas estruturas, as opções estão todas direitinhas, praticamente não precisamos de verificar nada nem de ir a estas caixas de diálogo. Inclusive, existem funções dentro do programa para copiar e ler opções gerais desde outros projetos para as recuperar rapidamente para dentro do programa. Agora, o dimensionamento, fiabilidade de dimensionamento e também a pormenorização das armaduras em 2D e em 3D, como é que é feita pelo programa. Ora bem, vamos começar por analisar então algumas informações relativamente a armaduras a partir dos seus desenhos 2D. Vamos, por exemplo, pedir aqui para ver um pórtico. Vamos aqui pedir para desenhar um pórtico, a armadura de um pórtico, e aqui temos o pórtico representado, neste caso o pórtico 1 à cota 300. Okay? Temos aqui a representação da viga 34, temos aqui o alinhamento A1, o alinhamento B1, o alinhamento C1 e o alinhamento D1. Temos aqui um corte da viga com a sua secção aumentada e temos aqui a indicação do corte A e corte A. Reparem que junto aos pilares há um reforço da armadura transversal, ou seja, se estas zonas forem zonas de dissipação de energia e de plastificação, o Eurocódigo 8 está a criar aqui um reforço da armadura transversal para que, se a peça falhar, se a viga falhar, seja uma falha por flexão e não por transverso, isto porque uma falha por flexão é uma falha dúctil e uma falha por transverso é uma falha frágil, portanto sem aviso e portanto muito mais gravosa. E portanto temos esse andamento também aqui dos estribos, afastamentos de estribos de 5 cm, depois de 10 e de 5 ali apertados nesta zona. Okay? Temos também aqui as emendas das armaduras realizadas as superiores a meio vão. Okay? Aqui estão. Isso também são opções que nós vamos aqui e podemos definir para sobrepor a armadura de montagem superior no centro do vão. Okay? Podemos aplicar essa opção. Também podíamos pedir para desenhar aqui a secção dos pilares no próprio pórtico. Vou pedir para desenhar sem fator de escala. Okay? Vamos aqui colocar um. Okay? Ali um pilar que não verifica, está ali assinalado que ele não verifica. E depois aqui então as armaduras dos pilares. Ora bem, toda esta informação, aqui está, tem uma razão de ser. E muitas vezes nós, projetistas, é claro que olhamos para aqui e não damos isto como garantido. Queremos ter a certeza, ou pelo menos queremos ter acesso, se tivermos alguma dúvida, à informação. E, portanto, esse grau de transparência o Tricalc dá-nos e permite-nos chegar aqui, além de termos listagens e relatórios onde essa informação está, também podemos fazer graficamente aqui, diretamente nos desenhos em 2D. Por exemplo, eu podia vir aqui a este pilar e pedir para peritar este pilar. Aqui está a armadura do pilar. Okay? São 4 varões de 12 de canto, depois mais 3 reforços numa das faces, na face B, e mais 2 reforços de 12 na outra face. Okay? E agora reparem que se eu vier aqui à peritagem da barra, okay, eu tenho a possibilidade de saber se existem problemas a nível da armadura longitudinal, se existem problemas a nível da armadura transversal e também a torção e já agora transverso associado à torção, todas essas comprovações estão aqui realizadas. Ora bem, vamos aqui fazer a verificação da resistência global do pilar para a combinação mais desfavorável. Podemos ver para a combinação que tinha o máximo esforço de compressão, máximo esforço de tração, para o maior aumento em Z, maior aumento em Y,
Vamos ver aqui para a combinação mais favorável. Então temos o coeficiente de aproveitamento de 93%. Okay? Temos aqui o axial atuante, que veio do cálculo de esforços, de 640 kN. Temos um momento em Z atuante de 46 e temos um momento atuante em Y de 192. Portanto, estamos a falar aqui em flexão composta desviada, e é esse ábaco que o programa me coloca aqui. E partindo da origem do ábaco da flexão composta desviada, que ali está, o programa traça uma reta até ao ponto de solicitação, até ao ponto onde o axial é de 640 kN, o momento é de 46 e o momento na outra direção de 192. E depois prolonga essa reta até ao limite do polo de flexão composta desviada, ou seja, podia ir até 689, podia ir até 49 em MZ, podia ir até 216 em MY. E a relação entre essas duas retas é que dá os tais 93% de aproveitamento que ali estão. Depois existe ainda informação aqui relativamente à quantia geométrica, uma das comprovações que nós tínhamos ativada. Okay? Temos aqui também a esbelteza, os lambdas da encurvadura, fator de comprimento em curvadura, comprimento em curvadura, okay? A excentricidade elástica, a excentricidade mínima, a excentricidade de primeira ordem, de segunda ordem, cada uma das dimensões, a excentricidade total, okay? E depois aqui a comprovação ao transverso, okay? Numa e noutra direção, e depois também para cada um dos espaçamentos de estribos, e depois a resistência à torção e ao transverso associado, também aqui colocado. Portanto, toda a informação de como o programa tinha calculado a secção estavam aqui disponíveis. De referir que se eu quisesse também obter informação das vigas, seria fazer a mesma operação, tocar vigas, por exemplo, armadura de montagem, e clicar na armadura de montagem das vigas e peritá-la, por exemplo, de 50 em 50 cm, para não aparecer uma listagem muito grande. E, portanto, aí iríamos ter também informação ao longo do comprimento da viga, da armadura que lá está colocada, inferior, 2 varões de 12 de montagem mais 5 de reforços. A área real são 7,92 cm², a área resistente, como não é uma zona de amarração nem de emenda, é de 7,92, e a armadura necessária de 6,48, portanto 82% de aproveitamento, 66, 82% ao longo da viga. Para a armadura superior, portanto, temos também, começamos junto ao apoio com armaduras da ordem dos 82% de aproveitamento, a meio vão vamos para 21%, e daí também reduzir a armadura, e depois subimos na extremidade. Depois a relação também entre momentos atuantes e resistentes, positivos e negativos, e também a zona de deformação da viga. Também tínhamos a informação, se quiséssemos, mais detalhada em listagens do próprio programa. Se carregássemos na tecla F4, íamos navegando pelos vários pórticos da estrutura, okay? Embora interativamente eu também possa fazer resultados, armaduras, pórticos, ver pórtico e escolher eu o pórtico que quero analisar. E aqui tenho então a visualização desse pórtico. Todo este processo de detalhamento de armaduras cumpre, como eu disse, com os regulamentos. De qualquer modo, é sempre possível o projetista, a posteriori, fazer as modificações que queira sobre a armadura e peritar essas modificações para ver se o que está a fazer está a cumprir com aquilo que são as exigências regulamentares. Já agora, deixar-vos aqui só mais uma noção, que é a questão do pórtico. Vamos aqui pedir esta armadura deste pórtico, que é, eu posso personalizar toda esta representação, ou seja, há gostos para tudo e, portanto, há formas de representar. Por exemplo, eu não quero lá o botão, quero só a indicação de 25/50, eu não quero que apareçam lá os estribos representados, portanto, podia desenhar daqui e tirar daqui os estribos. Eu não quero que as secções apareçam em corte, mas quero que apareçam ao meio do vão dos pilares, okay? E, portanto, no meio do vão das vigas, e aparece aqui essa informação. Okay? Não quero que apareçam aqui as secções dos pilares, posso chegar aqui e desenhar a secção dos pilares. Portanto, tudo isto é personalizável, portanto eu posso ir
aos poucos e poucos, mudando a informação que aqui está. Também é possível rapidamente juntar reforços, se eu quiser fazer modificações, por exemplo, reforços, vigas, unir, podia pegar nos reforços desta viga e unir com os reforços daquela, portanto o desenho ficava automaticamente adaptado. Embora haja opções de uniformização entre pórticos que depois poderiam ajudar nesta situação. Ora bem, vamos agora para o quadro de pilares, outra das peças desenhadas mais importantes a nível do projeto. Vamos aqui pedir o quadro de pilares e aqui temos o andamento do quadro de pilares, formato completo, de cima para baixo, a indicação do meu quadro de pilares. Ora bem, neste caso nós temos aqui a identificação basicamente das armaduras, cá estão as armaduras que estão colocadas, 4 varões de 12 de montagem, depois um reforço de 12 ali e 4 reforços de 12 nesta fachada. Ora bem, também aqui toda esta informação é personalizável. Com o botão direito do rato nós podemos vir a opções e no separador quadro de pilares nós podemos definir como é que queremos o nosso quadro de pilares. Pode ser a estrutura completa como está agora, pode ser só por cotas, uma cota ou um determinado piso, pode-se homogeneizar por tipos, em vez de ter assim, e pode-se, aquilo que eu considero mais importante, desenhar a disposição vertical dos próprios varões. E com isso eu consigo obter informação de como é a minha armadura na vertical. Okay? Tenho ali a mesma secção representada, depois tenho aqui os estribos aqui representados. Podia diminuir o tamanho destas secções, uma vez que elas estão aqui aumentadas a 2,5, mas por exemplo, imaginemos que eu queria 1,5, não as queria tão grandes. E depois então tenho aqui a disposição vertical da armadura, ou seja, desde a cota 300 arrancam os 4 varões de 16, que atravessam a minha laje de 20 cm e que se prolongam ao longo de mais 29 cm para o piso superior. Okay? Também tenho aqui o andamento dos estribos de 8 afastados de 5 ao longo de 50 cm, mais 2 vezes mais um ramo de 8 com os espaçamentos de 10 e depois ali novamente os espaçamentos de 5. De referir que podíamos também intervir sobre o quadro de pilares, retocando, nomeadamente igualando a armadura de pilares, se quiséssemos, e unindo armaduras de pilares. Esta união de armaduras de pilares permite-me, por um lado, se eu quiser desativar a existência de armadura de esperas, era uma exigência que também nos faziam a nível de dimensionamento de armaduras e isso já está. Isto não tem a ver com critérios construtivos, isto já tem a ver com opções de execução em obra. Okay? Portanto, até isso nós localizamos, neste caso, para os nossos utilizadores. Havia quem faça com armadura de esperas, mas há quem lance logo o varão todo do piso e, portanto, queira dispensar a armadura de esperas e isso existe aqui a possibilidade de fazer. Também a possibilidade de, em termos de comportamento sísmico da estrutura, reforçarmos o comportamento sísmico da estrutura ao emendar as armaduras dos pilares a meia altura e não junto ao nível dos pisos. Okay? Também isso se pode aqui modificar no trical. Também se existirem pilares de dupla ou tripla altura e que estejam por algum motivo divididos em troços, nós podemos aqui unir essas armaduras e fazer um pilar único. Okay? Pilar de dupla altura, tripla altura, aquilo que for. Ora bem, depois era possível obter também as informações das plantas, dos desenhos, dos planos, portanto, das paredes resistentes, das plantas de estudações, etc. Tudo isso é também possível obter a nível de detalhamento 2D. Okay? Também é possível depois obter os relatórios, como já vimos, explicando toda esta informação. Tudo isto também pode ser ativado e desativado. Neste caso está aqui a informação toda ativada, torna-se um bocado confuso. Ao nível das lajes, temos aqui também as lajes colocadas nas suas zonas de reforços. Okay? Podíamos também aqui pedir para ver os reforços só numa das direções, por exemplo. Vamos aqui pedir só na direção X. Okay? Cá estão os reforços. E, se quisesse, podia inclusive fazer distribuições de armaduras, ou seja, junto a este pilar, efetivamente existe aqui uma zona de reforços com 4 varões 10, mas eu não queria dispor os varões assim, então tenho funções que me permitem rapidamente chegar aqui e distribuir estas armaduras pela concentração média ou pela concentração máxima de armaduras. Portanto, a área de influência delas de cálculo foi esta e, portanto, nós vamos dar esta área de distribuição. Okay? Portanto, aqui temos armadura inferior com 1,40 m de comprimento, fio 12 afastado 30 nesta zona. Também podia mudar o local
onde está colocada aquela setinha, também podíamos fazer o deslocamento dessa armadura. Okay? E portanto eu podia fazer esta distribuição de armaduras para todas as armaduras que aqui aparecem e ter a armadura distribuída em vez de ter a armadura assim por nervura de dimensionamento. Okay? O cálculo de esforços por elementos finitos, o dimensionamento das armaduras pela grelha que nós definimos de meio metro, de 20 cm, de 1 metro, etc. Aquilo que nós quisermos. Era possível também fazer cortes ao nível das lajes, obter armaduras com os cortes das lajes. Ora bem, vamos agora pedir aqui a visualização de um outro pórtico para entrarmos noutra questão interessante. Vamos pedir para ver só o pórtico. Okay. E vamos pedir para colocar aqui a visualização tridimensional desse mesmo pórtico. Ora bem, nos filtros de visualização nós temos a possibilidade de ativar ou desativar qualquer informação do programa de forma interativa. Venho aqui e seleciono o que é que quero visualizar. O que me interessa agora mostrar aqui é as armaduras de montagem destes elementos estruturais. Okay? Vamos ver se estarão calculados, senão terei que modificar aqui. Terei que realizar aqui o seu cálculo. Vou pedir aqui para ele fazer o cálculo então da tabela global de fabricação. Portanto, vamos aqui a cálculo, aliás, resultados, já na parte de preparação da obra, atualizar a tabela global de fabricação para ele fazer o dimensionamento, não, a pormenorização, o talhamento das armaduras tridimensionais deste edifício. É isso que ele está a fazer, a calcular agora a tabela global de fabricação e depois vai armazená-la em disco. Entretanto, enquanto ele faz isso, vamos voltar aqui aos nossos slides para ir avançando. A pormenorização de armaduras é realizada através de um algoritmo interno, portanto não são tabelas, é um algoritmo interno que otimiza efetivamente o processo de dimensionamento, permite ao Trical realizar a pormenorização de armaduras dos elementos estruturais pertencentes ao modelo. Existem opções gerais e particulares de dimensionamento e pormenorização, de modo a permitir ajustar as armaduras aos esforços do elemento com maior sucesso. De referência a que toda a informação é personalizável, que as emendas podem ser realizadas superiores a meio vão e as inferiores sobre os apoios, okay? Portanto, nas zonas mais favoráveis. É possível ter a secção das vigas com a armadura quer a meio vão, quer junto aos pilares, se quiséssemos dar mais essa informação. É possível ter a secção dos pilares ali representada no pórtico também. É possível ter as cortagens eixos de pilares para facilidade depois de identificação em obra. Okay? Com o tricálculo de dimensionamento realizado engloba todas as verificações indicadas nos regulamentos, porque não existem esquecimentos de verificações do torçor, ou do torçor associado ao transverso, ou do punçamento, ou da aderência, ou da verificação de alguma flecha, ou ter que fazer o ajuste das flechas manualmente. Toda essa informação está automatizada e, portanto, isso garante produtividade e garante segurança ao projetista. Além disso, permite-se a peritagem de todo esse dimensionamento para verificarmos porquê desse dimensionamento, e há bocado vimos 90 e tal % de aproveitamento, portanto, o programa fez o dimensionamento ótimo para o pilar que vimos há pouco. E esse procedimento de peritagem pode ser realizado de forma interativa nos próprios pórticos, nos próprios desenhos, ou então nas listagens, se assim preferirem. Um exemplo de pormenorização de armaduras bastante exigente é aquele que é feito pelo Eurocódigo 8 quando se calcula o edifício como um edifício de utilidade média ou de utilidade alta, e são totalidade praticamente dos edifícios. Okay? De utilidade baixa praticamente só para edifícios antigos. Essas exigências de utilidade média e alta obrigam a detalhes de pormenorização que o Tricalc já engloba e cumpre de forma automatizada e que, sendo feito manualmente esse trabalho, seria bastante exaustivo. Para dar-vos só um pequeno exemplo, pegando numa das publicidades que nós temos fornecido aos nossos clientes, relativamente a uma nova dimensão para os seus projetos, essa nova dimensão está relacionada com o dimensionamento e pormenorização de armaduras, portanto, após o cálculo de esforços, que aporta mais pormenor, segurança e produtividade aos projetos de estruturas.
Porquê parar a meio do processo de dimensionamento de uma estrutura? Portanto, os processos disruptivos não acontecerem, ou seja, chegarmos ao fim de cálculo de esforços, acabou, agora vamos dar áreas de aço e vamos para um programa de CAD, fazer armaduras, desenhar armaduras e não há ligação entre uma situação e outra, inclusive se há alterações de projeto, essa ligação ainda se começa a tornar mais problemática. Modelação, cálculo, análise e dimensionamento, priorização e preparação do projeto integrados, portanto isso já estamos a falar. Comprovar o Eurocódigo 8 com o anexo nacional em cartigos, isto referente também a outras implementações do Eurocódigo, aquilo que vimos dos 30%, a comprovação a combinação das ações horizontais do SISM também, quando atua o SISM numa direção, atua 100% ou 30% do SISM noutra direção, isso tudo está também já englobado no programa de cálculo. E depois no fim temos só uma pequena simulação de uma revisão final do projeto. E vejam a quantidade de situações que o programa faz de forma automatizada e que nós teríamos que fazer de forma manual. Aumentou em 50% o transverso atuante em paredes resistentes, por causa da questão da classificação da parede para análise sísmica, conforme o Eurocódigo 8. Existem pilares apoiados em vigas com excentricidade entre o seu baricentro e o eixo da viga. Okay? Portanto, se o baricentro do eixo do pilar não é coincidente com o baricentro do eixo da viga, isso já não cumpre com as exigências de utilidade média, por exemplo, do Eurocódigo 8. A largura das vigas do sistema principal resistente ao sismo cumpre o exigido no Eurocódigo 8. Outra questão, porque para garantir que essas zonas de dissipação nas vigas e para até mesmo a zona de confinamento garantida nessas zonas, essas vigas não podem ter, por exemplo, larguras superiores às dos pilares. É uma das verificações. Existem pilares em cujos momentos não possuem um ponto de inflexão, por exemplo, o pilar que não tem um ponto de inflexão, em que o gráfico de momentos não passa de positivo a negativo, por exemplo, tem que ter uma secção que é 1/10 da sua altura. Isso obriga a que o pilar no mínimo esteja, por exemplo, para um pé direito de 30 metros, para uma altura entre pisos de 3 metros, que a secção do pilar tenha que ser de 30 centímetros. Okay? E, portanto, essa é uma exigência também que o programa faz de forma automática. Nas paredes úteis verificou a espessura mínima exigida pelo Eurocódigo 8. Existem paredes apoiadas em vigas. Para a classe de utilidade assumida podia-se permitir este tipo de apoio. Okay? A soma dos momentos resistentes dos pilares é superior à soma dos momentos resistentes das vigas. A questão do pilar forte e viga fraca para as zonas de classificação sejam criadas nas vigas. Teve em consideração a delimitação da zona crítica junto aos nós dos pilares e vigas. Lá está a tal zona onde se vai reforçar a armadura transversal para que, no caso de haver a plastificação e a dissipação de energia, é nessa zona, no caso da peça falhar, falhe por flexão e não por transverso. Realizou o dimensionamento da armadura transversa nas zonas críticas para evitar rupturas frágeis. Comprovou a distância máxima admitida entre o baricentro de pilares e os eixos das vigas que nele concorrem. Esta é outra questão. Por exemplo, se nós tivermos um pilar de 30 por 1 metro e tivermos uma viga que está no extremo desse pilar, por exemplo, isso não é permitido a nível do Eurocódigo 8 para DCM, para utilidade média ou para utilidade alta. Mas ainda temos mais. O material da estrutura é adequado para o tipo de classe e de utilidade assumida. Por exemplo, as armaduras de classe ou de utilidade não são permitidas. Vigas e pilares do sistema resistente principal contra o sismo devem resistir a um transverso igual ao isostático, mais um hiperestático proveniente, considerar o máximo resistente. Contabilizou esta verificação, e portanto o Eurocódigo 8 no seu projeto. Só de ler já é complicado, portanto imaginem fazer isto no projeto sem ser por processos automatizados. Nas regiões críticas, na face comprimida, deve-se adicionar a armadura necessária nas combinações sísmicas, metade da armadura de tração da face oposta. Iremos ver para todas as faces comprimidas das regiões críticas, para as combinações do sismo, que se adicionou metade da armadura de tração da face oposta. Complicado. Comprovou a necessidade de realizar uma análise de segunda ordem da sua estrutura de acordo com o preconizado pelo Eurocódigo 8. Tem a possibilidade de realizar uma análise real de segunda ordem no seu programa de cálculo. Comprovou a sua estrutura para o estado de limitação de danos, também do Eurocódigo 8. Possui um relatório com o valor do drift em cada piso. Possui informação sobre a elasticidade, centro de massa e centro de rigidez. Comprovou qual a porcentagem de ação sísmica que é resistida pelas paredes resistentes e pelos pilares em cada piso. Analisou a estrutura, a componente vertical do sismo. Realizou a combinação das componentes horizontais e verticais do sismo como exigido pelo Eurocódigo 8, ou seja, 30% numa direção, quando se está a estudar o sismo na outra. Verificou a independência dos modos de vibração obtidos na análise sísmica, combinação quadrática completa. Verificou a porcentagem de massa sísmica mobilizada nos maços.
possui informações sobre a destruição dos pilares, enfim, e podíamos ter aqui muitas mais outras. Isto só para vos dar uma ideia daquilo que nós estamos a falar e do interesse de fazermos o webinário de hoje, a referir que há todo um trabalho de programação, de desenvolvimento realizado em softwares como o Trical, que é uma ajuda preciosa hoje em dia, fundamental, eu diria, para quem trabalha na parte de projeto. E se isso puder ser feito de uma forma integrada, como nós estamos a ver o Trical que realiza, melhor. E se tivermos todas estas garantias de segurança e de produtividade, e além disso ainda obter o detalhamento, ou esta de obter o detalhamento, a pormenorização das armaduras, melhor. Okay? Bom, mas voltemos então aqui ao nosso programa para vermos então a pormenorização de armaduras que o programa realizou para a nossa estrutura, nomeadamente para este pórtico. E então, se fizermos aqui um zoom sobre determinadas zonas, vamos ter aqui a armadura da sapata, a armadura das vigas de equilíbrio, a armadura de esperas para o arranque dos pilares, okay? E depois a armadura do próprio pilar por aqui acima. Okay? Depois temos a ligação das... rodei isto demais, vou aqui parar, voltar para trás e fazermos aqui um zoom sobre uma determinada zona central. Depois temos aqui o andamento e o detalhamento das armaduras também, destas vigas e dos nossos pilares aqui representados. Okay. Cá está a emenda dos varões. Se houvesse um encurtar da secção, um diminuir da secção, a armadura acompanharia também essa situação, esse detalhamento. Okay. Reparem também, eu vou tirar daqui a numeração das barras e dos nós para ficar um bocadinho mais limpo aqui o desenho. Já agora vou tirar também a representação do nome da secção. Reparem ali a entrada da armadura de negativos junto ao pilar. Okay. E ali para aquele lado também já a armadura de negativos. Aqui há um ligeiro troço de dispensa daquela armadura de negativos. Okay. E portanto temos aqui o detalhamento de toda a nossa estrutura. Voltar aqui ao gráfico de geometria. Isto podia ser exportado inclusivamente para modelo BIM e ficarmos com uma maquete digital disponível para entregar a qualquer pessoa com inclusive a informação das armaduras aqui dos pilares. Agora vamos aqui ao filtro de visualização, desativar as armaduras de montagem. E vamos voltar então ao nosso PowerPoint. Todas as verificações, não existem verificações, regulamento de periodicagem, etc. Cá está um exemplo de uma estrutura em que temos os gráficos de esforço, as armaduras e uma tipologia estrutural bastante complexa para mostrar matriz, rigidez tridimensional, etc. Probabilização de armaduras, portanto, aqui está aquilo que eu referi há pouco, secção diminuir no troço de cima do pilar, e, portanto, a probabilização acompanha também essa situação. E as tais questões que foram colocadas aqui relativamente à parte de revisão de projeto. Finalmente, referir que tudo isto poderia ainda ser composto em folhas finais de projeto, com legendas e esquadrias, com essas legendas com possibilidade de terem variáveis de preenchimento automático, e os desenhos serem distribuídos automaticamente pelas folhas em função das opções, evidentemente, que nós definimos aqui na caixa de diálogo correspondente. Okay? Portanto, que desenhos é que queremos distribuir, que planos é que queremos incluir, as direções das armaduras no mesmo desenho ou desenhos independentes, cada cota em sua folha, portanto, tudo isso pode aqui ser selecionado, quais é que são para desenhar, quais é que não são, etc. O tamanho da folha, tudo isso pode ser selecionado. E também a possibilidade de ter a próprio relatório de memória descritiva com vinculação a listagens, a relatórios
para ser preenchido automaticamente. Portanto, eu posso aqui meter os meus textos e depois associar aos meus textos qualquer listagem que eu queira. Okay? Portanto, posso chegar aqui e ter aqui, por exemplo, a listagem de relatórios de dados de cálculo com as opções que eu quiser ativadas do relatório, uma listagem de geometria, um relatório de dados de cálculo e um relatório de ações na barras, nudos e planos de carga. Portanto, posso ter também a memória descritiva programada para ser preenchida com os relatórios e com as listagens e também com os gráficos que nós queiramos para a nossa memória descritiva, para incluir na nossa memória descritiva. Ora bem, como veem, poderíamos ter falado hoje de modelação, modelar estruturas, calcular a estrutura, carregar a estrutura, etc. Nada disso falámos e tivemos aqui bastante tempo e teríamos muito mais para falar, muito mais horas para falar, só relativamente àquilo que é o processo pós-cálculo de esforços de um projeto de estruturas. E certamente que ficou óbvio aquilo que se ganha em termos de produtividade, em termos de segurança e em termos de qualidade de projeto naquilo que estamos a fazer quando trabalhamos com um projeto integrado e com uma ferramenta que permite fazer esse projeto de forma integrada. Vimos aqui a importância do cumprimento automatizado de todas as exigências regulamentares, porque elas são muitas, okay? Quer na parte de dimensionamento, quer na parte de detalhamento da armadura, quer inclusive na introdução de ações e na comprovação no cálculo de esforços. Elas são importantes de ser cumpridas e, portanto, quanto mais automatizadas estiverem, melhores para estarmos preparados para aquilo que seja uma revisão de projeto ou para termos um projeto com qualidade. E essa é uma mais-valia que nós temos quando recorremos a funções, a programas como o Tricalc, como tivemos aqui a ver ao longo deste webinar.